Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da esquerda que desistiu de prender Bolsonaro. Que desistiu não, né? Não conseguiu. O último golpe que eles tentaram era a cartada final deles, falhou, né? Vocês lembram o negócio da tentativa deles de associar Bolsonaro com golpe já estava dando ruim, porque ninguém estava levando a sério aquela história. Quando saíram os áudios do Mauro Cid, a coisa toda fez água. Aí a imprensa tentou a última cartada com a ida do Bolsonaro para a embaixada da Hungria. Não, pelo menos uma prisão preventiva para o Bolsonaro, tem que sair para igualar ele ao Lula e coisa e tal, mas não deu certo não. Essa notícia foi sugerida por Peter 2026, Macron adora uma velha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Isso aqui chama-se racionalização. Sabe o que é racionalização? Quando você percebe que perdeu, aí você fala assim, também não era tão importante isso e coisa e tal, né? A questão das uvas, da raposa e das uvas, né? Que a raposa tenta pegar as uvas, aí não consegue, tá muito alto, fala, essas uvas estão ruins mesmo, também não quero essas uvas não, e coisa e tal. É o que a imprensa está fazendo aqui, ó. Análise, prisão preventiva hoje interessa mais a Bolsonaro do que a investigadores, e não sei o que lá, porque no final das contas o Alexandre de Moraes ele não vai prender Bolsonaro porque ele entende que já está tudo certo, que Bolsonaro já está culpado de tudo, já é melhor ser preso no final do processo devido ao processo legal e coisa e tal, mas que agora esse negócio da embaixada foi só uma provocação, que não teve nada. Ou seja, estão racionalizando aqui porque o que eles queriam era a prisão do Bolsonaro, porque ao contrário do que eles falam aqui, esse processo do golpe de Bolsonaro, juridicamente não tem nada ali, né? Eu não sei, pode ser que o STF já esteja comprometido a ponto de que vão condenar Bolsonaro mesmo assim. Vão dizer que Bolsonaro é culpado do golpe, mesmo com essas coisas que não tem nada demais ali, né? Discutir a emenda de estado de sítio, emenda de coisa, não é executar golpe, né? Isso é discutir, justamente, é cogitar. Talvez possa ser chamado de planejar, mas não é executar. E se não é executar, não é tentativa. E se não é tentativa, não tem crime nenhum. Então, ou seja, eu já falei sobre isso, eu não vou repetir essa história toda aqui, não tem absolutamente nada que indique que Bolsonaro tentou um golpe no Brasil, ao contrário do que a imprensa quer fazer a população brasileira acreditar, né? E a verdade é a seguinte, é aquilo que eu falei para vocês, esse caso todo desabou com as falas do Mauro Cid, e a imprensa sabe disso. O pessoal lá, eles são burros para algumas coisas, né, como, por exemplo, escolher orientação política, mas, no final das contas, eles são espertos em perceber isso daqui. Eu avisei para vocês, as falas do Mauro Cid destruíram o que tinha de caso ali que a PF tentou fazer, de não sei o que lá, de que, não, porque o Mauro Cid denunciou o Bolsonaro, que falou que tinha golpe, o brigadeiro falou, que o general falou que ia prender ele se ele fizesse golpe, não sei o que lá. Aquela coisa toda que eles construíram, aquilo desabou com a declaração do Mauro Cid, com os áudios do Mauro Cid. Acabou, não tem mais nada, ficou claro que aquilo tudo ali é a Polícia Federal pressionando as pessoas por uma versão que ela já está certa, né? Ou seja, não tem lógica nenhuma esse negócio. Além disso, como eu já falei para vocês, tem um outro problema com essa tentativa deles de repetir a Lava Jato contra Bolsonaro, que é o fato de que a população brasileira não se sente afetada pelo suposto golpe do Bolsonaro. Ao contrário da corrupção do Lula, que a gente sentiu na pele a corrupção do Lula, a economia brasileira quebrou em 2014 sozinha, não teve causa nenhuma no mundo, o mundo inteiro estava funcionando tudo direitinho, só o Brasil quebrou por quê? Por causa da idiota da Dilma e por causa da corrupção do Lula. Ou seja, a gente sentiu no bolso a corrupção do Lula, o crime do Lula eu senti no meu bolso, né? O crime do Bolsonaro ninguém sentiu. Que golpe do Bolsonaro? Cadê golpe do Bolsonaro? Não teve golpe do Bolsonaro. Enfim, o Bolsonaro perdeu a eleição, saiu, o Lula entrou. Que diabo de golpe que esse pessoal está vendo, né? Tentam criar um negócio em cima de algo que não existiu. E pior, que a população não se sente afetada por isso daí, né? Se teve golpe de algum lado aí, foi o golpe da Justiça Eleitoral, que fez aquelas resoluções entre o primeiro turno e o segundo turno, que é algo altamente irregular na história das eleições no Brasil. Nunca se viu isso, editar uma resolução no meio da eleição. É uma coisa que realmente... não, mas era para prevenir fake news e coisa e tal. Não, meu amigo, isso é mudar a regra no meio do jogo. O jogo está correndo. Se vocês quisessem ter feito prevenção de fake news, deviam ter feito no início, lá no prazo correto, lá em março, né? No meio do jogo você muda as regras, fica muito estranho isso daí. Aliás, de novo, é aquilo que eu falo sempre, né?
o pessoal, muita gente da direita falando, não, mas as urnas eletrônicas, eu não sei o que. Vocês estão batendo no problema errado. Esse que é a minha briga desde o início, ficar batendo na urna eletrônica, que não tem culpa de nada, e aí deixam passar um negócio do tamanho do monstro, que é o caso lá das resoluções do TSE entre o primeiro e o segundo turno. Mas enfim, o que está acontecendo aqui, né? Quando o Mauro Cid falou naqueles áudios que vazaram e coisa e tal, que, de novo, eu não sei quem vazou os áudios, mas se eu tivesse que chutar alguém, eu diria que foi o próprio advogado do Mauro Cid que vazou os áudios, e no final das contas, o que aconteceu? Aquilo ali destruiu a operação toda. A operação que a imprensa estava querendo fazer de pintar Bolsonaro como golpista e coisa e tal, acabou ali. E a imprensa sabia disso, ela sabia que acabou. Então, o que aconteceu ali? O que foi esse caso da Embaixada da Hungria? Foi justamente uma tentativa última, desesperada, de pelo menos prender Bolsonaro preventivamente, né? Que eles já sabiam agora que, do ponto de vista jurídico, não tem nada ali, né? Bolsonaro não fez nada, na verdade. Então, a chance que eles tinham, por pelo menos prender Bolsonaro preventivamente, que daí ele né, ficou preso na cadeia. Não pode mais dizer que o Lula é ex-presidiário, porque Bolsonaro também é ex-presidiário. Né? Essa é a lógica deles nessa história toda. O STF queria criar uma nova Lava Jato exatamente para isso, para equiparar os dois. E não vão conseguir, porque são coisas diferentes. A população não sente esse golpe do Bolsonaro, não comprou esse golpe do Bolsonaro, mas comprou a corrupção do Lula. A Lava Jato original, o pessoal foi para a rua, defendeu a Lava Jato, queria a condenação do Lula. Essa do lado do Bolsonaro fica todo mundo falando nos jornais, mas você não vê uma pessoa na rua protestando, pedindo a prisão do Bolsonaro, né? Porque ninguém sentiu isso. Se fizerem protesto, vai ser aqueles protestos da esquerda que junta meia dúzia de pessoas com pão com mortadela e olhe lá, né, como fizeram no dia 23 de fevereiro, né? Enfim, aí o que aconteceu? A imprensa viu que não ia dar mais em nada esse troço e acabou, tá, gente? Morreu essa história do golpe do Bolsonaro. E do ponto de vista jurídico, não tem mais nada ali. Eles estão de novo, prenderam o Mauro Cid de novo, estão com o Felipe Martins preso ilegal ainda, para tentar fazer com que eles falem alguma coisa que possa gerar alguma notícia nova. Mas o pessoal sabe que a essa altura, o que tinha até aqui, meu amigo, foi pro saco. Foi a última tentativa de prender Bolsonaro e deu errado. Por quê? Olha só. Aqui começa o pessoal falando, né, a esquerda falando. Prisão preventiva hoje interessa mais a Bolsonaro do que investigadores. É o pessoal dizendo, deu errado, gente. Lamento muito, não vai rolar a preventiva do Bolsonaro, né? Porque é lógico que a prisão preventiva não interessa a Bolsonaro. Por que incessaria a Bolsonaro? Pode ser que não interesse para os investigadores também, não faz diferença nenhuma, mas a verdade só interessava esse caso para a esquerda brasileira, para o PT, para equivaler Bolsonaro com Lula. Era isso que eles queriam, né? Essa foi a jogada. Mas foi o New York Times que divulgou a coisa. Pô, New York Times, meu amigo, é a esquerda mundial, é o que eu falo para vocês. A direita é um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho a colar. Pode até ter algum apoio de um lado a outro aqui, mas é tudo separado, cada um do seu jeito. Não tem nenhuma comparação entre o que fala Bolsonaro aqui, o que fala o Milei na Argentina, o que fala o Trump nos Estados Unidos. É totalmente diferente a pauta. Agora, a esquerda não, meu amigo. A esquerda é a aristocracia mundial, né? Enfim, aí já está o pessoal falando aqui que não vai prender. Já indicaram aqui que a PGR vai descartar pedido de prisão de Bolsonaro depois da embaixada. Nada disso é novidade para quem assiste o Ancapsul, porque eu falei há um tempo atrás, que olha só, quando o Alexandre de Moraes falou, pediu 48 horas para Bolsonaro responder sobre isso, já estava na cara que ele não ia prender Bolsonaro. Se ele fosse prender Bolsonaro por isso, ele teria mandado prender Bolsonaro por isso. Não teria dado 48 horas de prazo para Bolsonaro responder o que estava ali. O problema é que ele viu todos aqueles argumentos que a gente falou, não tem nada de errado nisso daí, e no final das contas sabotou essa tentativa da imprensa e da esquerda de prender Bolsonaro. Ficaram mal no final das contas. Nem isso vão conseguir, nem prisão preventiva do Bolsonaro eles vão conseguir, né? Um absurdo. Aqui o pessoal todo chateado, né? Não, porque depois de se abrigar na embaixada, Bolsonaro pede autorização para viajar para Israel. Eu falei sobre isso no meu vídeo lá de Israel, lá no Mundo em Revolução ontem, né? Para quem não sabe, eu tenho um outro canal que eu cubro essas guerras mundiais, aí, a guerra do Hamas com Israel e a guerra da Rússia invadindo a Ucrânia. E no vídeo, eu faço um vídeo por dia sobre cada um desses dois temas. E no meu vídeo de Israel ontem, eu falei justamente sobre essa coisa que me parece muito uma colher de chá do Bolsonaro para ele ter alguma punição do STF, entendeu? O STF quer punir ele de alguma forma. Aí o Bolsonaro pediu a licença para viajar agora oficialmente, né? Eu acho que não tem por que o STF negar a licença de Bolsonaro para viajar.
Mas eu acho também que o STF está sendo pressionado pela esquerda para dar uma punição qualquer em Bolsonaro. Então, isso daqui fechou o conjunto, né? O Bolsonaro fez isso daqui de propósito para fechar o conjunto. O STF pune Bolsonaro proibindo ele de ir para Israel e pronto, e fica por aí mesmo. Encerramos o assunto. Bolsonaro não conseguiu ir para Israel graças a sei lá o que, né? A esquerda ter lançado mais um balão de vento sem nada contra Bolsonaro, né? Enfim, a coisa ficou tão estranha que a Daniela Lima na Globo News ficou até enrolada de falar. Isso daqui é um vídeo lá do canal do Oi Luiz TV. É muito legal o canal do Oi Luiz e ele cortou esse pedacinho aqui da Rede Globo. Eu vou aproveitar e vou cortar dele aqui. Olha só. Espera lá 5 minutos até alguém abrir a porta, até o embaixador húngaro chegar e fica lá 2 noites. Eu fui falar com o Supremo Tribunal Federal, integrantes do STF, ministros. Isso aqui é uma violação dos termos colocados como condição para Bolsonaro permanecer livre durante as investigações? A ala do Supremo Tribunal Federal que eu consultei diz que, olha, claramente foi uma provocação, inclusive a divulgação dessas imagens, né? Peraí, como é que a provocação foi a divulgação das imagens? O Bolsonaro não divulgou a imagem, né? O que o amiguinho da Daniela Lima falou para ela, mas que ela não entendeu, ela quis jogar na conta de Bolsonaro, é que o STF está entendendo isso como uma provocação da esquerda. Exato, o STF está entendendo isso como uma provocação da esquerda, Daniela. Ela toda sem jeito aqui, meio gaguejando, não sei o que lá, porque o pessoal do STF falou que pô, não tem nada aí, não dá para prender Bolsonaro com isso. E o que eu falo é essas coisas, né? Porque houve uma época no Brasil que esse tipo de escândalo na televisão, como eles fizeram com essa visita do Bolsonaro na embaixada, cara, isso derrubava presidente, meu amigo. Houve uma época aqui no Brasil, antes de 2010, que um troço desse, todos os jornais falando isso, não sei o que lá, não sei o que lá, acabou, a vida do cara sumiu, desapareceu, o cara é pra cadeia, não sei o que lá, porque não tinha condições do cara continuar livre. Agora não, agora a imprensa se estribucha para tentar fazer um escândalo, tentaram criar o golpe do Bolsonaro, viram que a coisa estava morrendo, criaram esse escândalo da Embaixada da Hungria e não está dando certo mesmo assim. No final das contas, ficou a mídia tradicional socialista aí com cara de tacho, porque ninguém comprou essa história, nem o STF, que tem predisposição contra Bolsonaro. Todo mundo sabe que tem predisposição contra Bolsonaro, né? E é isso, a provocação nesse caso não foi provocação da direita, não foi provocação de Bolsonaro, Daniela Lima, foi provocação da esquerda. A esquerda está querendo botar lenha nessa fogueira. E o STF, por mais que seja partidário, por mais que esteja do lado da esquerda, não quer abraçar a esquerda em tudo, né? Até porque está vendo que a opinião pública está longe disso daí. Enfim, é isso daí. Mais uma estratégia da imprensa tradicional socialista que deu errado, né? Que coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.